E nós aproveitamos o ensejo da Copa do Mundo para pensarmos a partir desse contexto, dessa cultura do futebol, onde que isso se relaciona, onde que isso se encaixa com a vida do cristão. Chegamos hoje à nossa terceira mensagem e semana passada o pastor Arthur esteve pregando sobre o ataque. Imaginemos que no jogo de futebol você tem a defesa, tem o meio-campo, tem o ataque. E semana passada o pastor Arthur falou sobre o ataque, a vida do cristão no modo de ataque. Mas hoje nós vamos pensar um pouco sobre o modo de defesa do cristão, sobre o fato de estarmos atentos. E a gente vai pensar num momento muito especial da cultura do futebol brasileiro, o 7-1 da Alemanha, né? Aquele coro gospel que a gente levou. Acho que enquanto tinha um culto naquela tarde era um gol. Entre um louvor e um outro era um gol da Alemanha. E eu acredito que todo brasileiro pensa assim, 7-1 nunca mais. Embora a gente já esteja com medo, né? De pegar a Alemanha aí nas oitavas, já vem o 7-1 assombrando todo mundo novamente. Mas o que é que isso tem a ver com o cristianismo? O que é que isso tem a ver com o discípulo de Jesus? Se a gente parar para pensar, o grande problema naquela seleção era a defesa. Você vê Davi Luiz, né, estabanado, o outro zagueiro chorando, era uma coisa terrível. Não existia defesa naquele time. E a consequência de um time sem defesa é a derrota. E a gente quer pensar isso na nossa vida como cristão, na vida de discípulo. Um discípulo que não fecha muito bem a defesa da sua vida, que não tem essas lacunas cuidadas, devidamente amparadas pelo Evangelho do Senhor, eles tendem a ser derrotados também, eles tendem a ser atacados pelo inimigo e levarem uma goleada. Então, nessa noite, a gente vai pensar, a partir das Escrituras, como fecharmos a nossa vida, como blindarmos a nossa vida de discípulo, para que o nosso inimigo não vença essa partida. Mas é muito importante que a gente pense no seguinte: existe alguém no banco de reservas do cristão. Existe o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é por isso que nós cremos que na nossa vida espiritual não tem 7-1 para o inimigo. Porque o Senhor, Ele é presente. Muito embora isso nos chame a nossa responsabilidade de discípulos. Precisamos cuidar da nossa defesa, precisamos cuidar da nossa vida para que o inimigo não venha fazer gol. Calvino diz uma coisa fantástica, ele diz: o mundo sem dúvida foi criado para que servisse de palco à glória divina. Queridos, nós vivemos hoje num palco da glória de Deus. E é por isso que o Senhor diz que quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Compartilhar o Evangelho, levantar a bandeira do Evangelho, sermos desbravadores de um local que ainda não conhece o Evangelho e podermos fincar a bandeira de Jesus naquele lugar, também é algo que glorifica o Senhor e que se constrói aqui, nesse estádio que nós vivemos. E nós estamos vivendo isso enquanto igreja. Estamos querendo pregar a bandeira do Evangelho ali na comunidade onde nós compramos o terreno. Esse é o nosso desafio. Fincar a bandeira do Senhor aqui naquele local. Mas existem 4 pontos que nós devemos prestar muito bem atenção para que a defesa espiritual da nossa vida esteja atenta e pronta para os ataques do inimigo. A gente sempre diz assim: o inimigo está bramando como um leão, querendo nos tragar. Mas o que fazemos diante disso para estarmos preparados para esse ataque? Tem 4 falhas que nos deixam frágeis aos ataques do inimigo. Primeira é: vitórias do passado não garantem resultados no presente. O Brasil, quando foi enfrentar a Alemanha, ele tinha jogado 23 vezes, vencido 12, empatado 5 e perdido 6. Isso faz com que o time vá muito forte, acreditando: não, eu tenho um retrospecto muito bom, eu vou dar conta. Mas quando a gente para e olha para a nossa vida, quantos anos temos de cristãos? E quantas vezes não caímos na cilada de acreditarmos que o nosso histórico de batalhas vencidas nos garante a vitória do presente. De acharmos que não, eu já vivi essa situação há um tempo atrás e tudo deu certo, vai dar certo de novo. E acabamos nos tornando displicentes, não oramos, não nos relacionamos com o Senhor, não pedimos ajuda a quem está do nosso lado, porque acreditamos que o nosso histórico nos garante a vitória. E esquecemos que o cristão, ele vive da dependência diária de Jesus. A dependência do discípulo, ela é cotidiana, ela é diária, ela é dia a dia.
O que nós construímos, isso serve para nos estimular e nos mostrar que nós temos uma história com Deus e que Ele se faz presente. Mas isso não é um trunfo de vitória. Isso é um raio de esperança para nos dizer, olha, se novamente eu buscar ao Senhor, Ele se fará presente. Mas jamais para nos fazer esquecer. Então esse é o primeiro espaço que a nossa defesa tem que estar atenta. A nossa vida com Deus, os nossos resultados com Deus são dia a dia. Eles precisam ser momento a momento. O histórico, ele não vai funcionar. Precisamos entender que no Evangelho não existe aposentadoria gospel. Tem muita gente fazendo cálculo de fator previdenciário do céu. Eu tenho 30 anos, tenho 20 de crente, aí soma 30 anos mais 20 de crente, 50, estou bem pertinho de me aposentar. Queridos, a gente não se aposenta do Evangelho. Nós somos desafiados e chamados a proclamar o Evangelho até enquanto houver fôlego, até o momento de partirmos para a glória. Não dá para pensar cristianismo de aposentadoria ou de olhar e pensar, não, eu tenho muita experiência, eu tenho uma história com Deus, eu tenho 30 anos de Evangelho. Quantas e quantas vezes na caminhada cristã nós não caímos na segunda falha? A minha experiência com Deus. Eu sou uma pessoa de intimidade. Não é assim que o pastor Marcelo faz? E nós pensamos que o que aconteceu há 10 anos atrás serve para hoje. E tem muita gente cantando vitória de 10 anos atrás e não percebe que está aposentado. Que se perguntar, cara, mas qual foi a última vez que tu serviu com paixão, com vigor, com amor? Ah, foi em 2004. E vem pensando que a experiência que acumulou ao longo dos anos nos prepara para enfrentar o jogo de hoje. Queridos, não prepara. A gente precisa entender que o nosso relacionamento com Deus, ele é construído dia a dia. O tempo que você tem de evangelho, ou se você acha porventura que filho de crente, crentinho é, não acredite nisso. O Senhor nos chama a permanecer. Nos seus evangelhos, ele vai trazer a ideia de que nós precisamos, lá em João 15, permanecer na videira. E ele vai ali enfatizando, texto a texto, que nós devemos permanecer ligados à videira para que tenhamos vida. Então, para vencer a partida do mundo que nós vivemos, não podemos achar que nosso histórico, que nossa experiência é suficiente. Precisamos entender que esse relacionamento com Deus, ele tem que acontecer no hoje, no agora, no presente. Ah, vamos esquecer o passado? Não. O salmista, ele diz que nós devemos lembrar da nossa história com Deus. Mas isso é para trazer esperança e aquecer o nosso coração. Para entendermos que o Deus que fez ontem é o mesmo que faz hoje e é o mesmo que fará amanhã em nossas vidas. Um terceiro ponto muito importante que falhou naquela seleção e que tem falhado na vida de muitos discípulos é a disciplina. Aquela seleção, o Brasil vivia desde 82 dizendo, jogador brasileiro é talentoso, ele joga por música. Não precisa de esforço, não precisa treinar, não precisa se esforçar, só vai que vai dar certo. E muitas vezes, eu, não sei os irmãos, caímos na falácia de que não, vai que dá certo. Não, eu estou acostumado, já deu certo antes, vai dar certo de novo. E a gente não se empenha na disciplina de relacionamento com Deus. Simplesmente começamos a esfriar, a ficar apáticos, perdemos o brilho no olhar, perdemos o amor no coração e não vamos percebendo que o cenário mudou. E vamos largando mão de toda a disciplina que precisamos ter com o Senhor. A oração já não é mais presente nas famílias, a leitura da palavra já não se faz mais necessária, o relacionamento e a comunhão com a igreja, ela vai se apagando. E o serviço? Quem dirá a última vez que eu servi? E nós vamos deixando a vida nos levar, o acaso nos levar, e de repente, quando acordamos para o jogo, o placar já está 7-1. Quando acordamos, a Alemanha já tem feito 4 em 5 minutos. E a gente se pergunta, onde que eu errei que o inimigo fez 4 gols e eu não vi? Onde que eu errei que ontem eu estava em pé e hoje eu estou de joelhos? A verdade é que o erro está onde eu não fiz. Está naquela oração que eu poderia ter feito com a minha esposa sobre o nosso casamento, mas eu optei fazer qualquer outra coisa que não fosse investir na minha relação. O erro está naquela palavra que o Senhor poderia ter me trazido através das Escrituras para me confrontar contra o pecado que eu não li. E fui
pelo acaso, acreditando que o meu histórico seria suficiente. O erro está naquela oportunidade de servir e de amar que eu perdi, porque eu estava extremamente cansado das minhas atividades. Irmãos, o placar de 7-1, ele não se construiu naquele dia. Ele foi fruto de uma realidade. A apatia espiritual, o desgaste espiritual, ele não nasce no dia. Ele é uma construção. Por isso que nessa noite a palavra do Senhor nos exorta a cuidarmos da nossa vida. Para não dizermos como aquela seleção, houve um apagão, não sei o que aconteceu. 5 minutos, 4 gols, foi um apagão. E às vezes a gente tende a querer dizer assim, não, eu tive um apagão espiritual, eu não sei o que aconteceu, de repente estou aqui. Queridos, o apagão espiritual ele não existe. O que existe é um esfriamento gradativo que ocorre pelo distanciamento do Senhor. E muitas vezes nós optamos por acreditar que foi um apagão, mas não foi. Nós precisamos abrir os nossos olhos para ver a realidade espiritual da nossa vida, para ver o quanto que arde no nosso coração o desejo de proclamar o Evangelho, o desejo de servir ao meu irmão, o desejo de louvar ao Senhor da minha vida, o desejo de estar em comunidade. Isso são sinais que vão sendo apresentados, que nós precisamos estar atentos a essas falhas, para que a gente não caia num jogo com um resultado adverso. Mas é por isso que lá em Mateus capítulo 7, queria que os irmãos abrissem, Mateus capítulo 7, versículo 16, 17 e 20, o Senhor começa a nos dar algumas instruções sobre como preparar a nossa zaga. Se porventura alguém aqui tem passado por um momento desse de esfriamento, de apatia, de falta de amor no coração, hoje é dia de virar esse jogo. O 7-1 ele não virou. Mas se você parar e olhar para o seu banco de reservas e ver que lá está o nosso Senhor e Salvador, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, acredite que o jogo da sua vida pode virar, que você pode voltar a sentir fervor no coração, desejo, ânimo e ousadia para servir ao Senhor. Mateus 7, versículos 16 e 17. A partir do 15. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os conhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim dá frutos bons. Irmãos, o Evangelho de Mateus é um evangelho muito precioso para a igreja. É o que nós chamamos de uma compilação sistemática do que Jesus queria ensinar aos judeus. Mateus escreve a judeus para a conversão de judeus. E ele traz muitos elementos que a gente vai ver mais à frente, como sal, como luz, como figo, fazendo alusões à vida do cristão. Mas o primeiro ponto é que alguns se dizem discípulos de Jesus, mas não são. Não somente em Mateus, mas no Antigo Testamento, a Bíblia nos alerta sobre o fato de que no meio dos discípulos existem pessoas que não são discípulos. Existem lobos em pele de cordeiro, que se travestem de cordeiro para enganar os eleitos. Eles falam como ovelha, eles se vestem como ovelhas, mas eles não conseguem viver como ovelha. E às vezes a gente cai na seguinte ilusão: não, eu não posso olhar para o meu irmão porque eu estarei julgando. Tira a trave do teu olho. Queridos, não é isso, não se trata de julgar. Se trata de olhar para as Escrituras e aprender a identificar os frutos. O que Mateus está dizendo é: olha e identifica os frutos. Eu não tenho como lhe apresentar um coco e dizer que é uma maçã. Um coco é um coco. Eu não tenho como apresentar frutos da carne e dizer que são frutos do Espírito. Assim como eu não posso dizer que sou discípulo de Jesus e não ter frutos do Espírito para apresentar. Os lobos em pele de cordeiro, aqueles que dizem que são discípulos de Jesus, mas não são, eles apresentam frutos da carne. E a gente consegue identificar a incoerência entre o que fala e o que vive. E aqui surge o nosso primeiro desafio, de sermos coerentes no Evangelho, de vivermos aquilo que falamos e de falarmos aquilo que vivemos.
Paulo, então agora eu vou ter que fracionar as Escrituras, porque eu não vivo tudo. Não é isso. Quando a gente vai falar para alguém uma palavra da Escritura que a gente ainda não vive, é aí onde a gente diz, olha, eu sou igual a você, carente do Evangelho, necessitado da graça. O Senhor nos instrui a fazer isso, mas eu ainda não consigo. E eu preciso da graça dele. Cara, assim como eu preciso, você também precisa. Eu não tenho força, eu sou fraco, mas é esta palavra que me dá condições. E isso nos habilita a falar de toda a Escritura, inclusive daquilo que nós não cumprimos. O que não pode existir no seio da igreja, do discípulo de Jesus, é a hipocrisia de pregar algo que não vive nem tem interesse de viver. Nós somos chamados a produzirmos frutos de graça, amor e bondade no meio do mundo. Podemos perguntar, como podemos reconhecer aqueles que estão escondidos no time de Jesus? Existia um provérbio romano que dizia, conforme seja a raiz, assim será o fruto. Acho que alguém já deve ter ouvido das suas mães a seguinte frase, quer conhecer alguém? Casa com ele. Mora com ele, vai lá, vai morar com ele que você descobre. Pelo menos a minha mãe dizia assim, é bom, vai lá, passa uma semana, leva para tu criar. Quer conhecer alguém? Se relaciona com ela. Os frutos vão ser visíveis. Aquela pessoa que é falante, cheia de oratória, um super crente, quer validar se é discípulo de Jesus? Se aproxima, se relaciona. Os frutos vão ser visíveis. E nós precisamos entender que no meio da igreja existem discípulos de Jesus, mas também existem pessoas que não são discípulos. Do fundo do meu coração eu louvo a Deus que isso não aconteça aqui, que só tenham discípulos. Mas até nos tempos de Jesus existiam pessoas na multidão que eram discípulas e outras não. Um segundo ponto para estarmos atentos é o fato de que alguns são discípulos de Jesus, mas não parecem discípulos de Jesus. E isso é preocupante. São pessoas que professam Jesus como Salvador, que receberam Ele como Salvador de suas vidas, que são novas criaturas, mas que estão totalmente descobertos espiritualmente e vivem como se não fossem. São aquelas pessoas que não entendem o que Paulo diz lá em Filipenses, que ele diz, olha, efetuem, desenvolvam a salvação de vocês. Completem a salvação, em outras versões. Muita gente pensa assim, poxa, como assim completar a salvação? A obra de Jesus não foi completa? O que é que eu tenho que fazer? Não se trata de fazer um algo a mais ou um complemento da obra redentora. Se trata de entendermos que o desenvolvimento da salvação, ele começa no dia que o Espírito Santo habita em nós. O Senhor compartilha atributos. Você ama porque o Senhor depositou o amor dele em você. Você perdoa, nós perdoamos porque o Senhor nos habilitou a perdoar. Nós espalhamos graça, amor e misericórdia porque o Senhor compartilhou isso conosco. E o que é o nosso papel? É desenvolver aquilo que nós recebemos de graça. Sem merecer, não fizemos absolutamente nada. Mas o Senhor, por amor e misericórdia, nos tira da lama do pecado, nos leva para o reino dos céus, nos torna sal e luz deste mundo, nos dá parte das suas características e diz, desenvolvam. William Barclay vai dizer, nenhum cristão pode contentar-se com menos que o benefício total do Evangelho. Não podemos nos satisfazer em viver um Evangelho que bate na canela. Um Evangelho superficial. Somos chamados para ter uma vida de discípulo com profundidade, com intimidade. E tudo aquilo que o Senhor nos deu, desenvolvermos até a plenitude. Eu sou uma pessoa que perdoa. Fulano, ciclano. Ciclano não. Eu amo muito, desde que não pise no meu calo. Eu gosto muito de servir. Se for um ambiente com ar-condicionado, boas luzes, uma boa música, eu vou. Deus nos chama a um passo a mais da superficialidade. Deus nos chama a um relacionamento de profundidade. Só que isso implica dizer estarmos dispostos a muitas vezes nos sentirmos sendo quebrados. Porque em alguns momentos da vida o Senhor nos esmaga, nos quebra. E nós somos como vaso na mão do oleiro, que é quebrado e reconstruído à imagem e semelhança do Senhor. Querer jogar no time do Senhor, na seleção do Senhor, é entender que nós precisamos fechar esses espaços, é entender que existem pessoas que estão do nosso lado, que dizem que são, mas que não são, e entendermos, se eu digo que sou, então que eu viva aquilo que eu digo que sou.
Não podemos mais aceitar uma geração de discípulos que falam uma coisa e vivem outra, que simplesmente aceitam com naturalidade a pornografia, a imoralidade, a corrupção, a fornicação e não se pronunciam. Existe muito, e isso me arde o coração quando as pessoas dizem assim: não, nós temos que ter bom senso, nós não devemos falar. Nós estamos aqui porque 12 homens cheios do Espírito Santo decidiram falar. Eles estavam em meio a uma cultura que queria sufocá-los, mas eles falaram. Quando o pastor Arthur falou semana passada sobre o modo de ataque, sobre levantar a bandeira, implica falar, irmãos. Mesmo em meio a uma geração que quer nos calar. Lá em Mateus 5, queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias. Mateus 5, 13 e 14. O Senhor vai dizer: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. O Senhor traz aqui a nossa dupla de zaga: sal da terra e luz do mundo. É esse o convite e o imperativo do Senhor para a nossa vida. Sejam sal e sejam luz. Lá na Palestina, na cultura judaica, o sal tinha um significado divino. Ele apontava para a pureza, preservação e dar sabor ao alimento. Mas eu queria aqui chamar a nossa atenção para o sal como um objetivo de preservar. Quem aqui tem parente no interior vai lembrar das histórias que quando não existia energia elétrica, o que é que se fazia para preservar a carne? Tome sal. Bota sal que ela vai durar ali bastante tempo. Não é assim? Mas pensem comigo, aquela peça de carne é morta, não tem vida. Você vai preservar o quê? Se ela não tem vida, você vai preservar a função dela. Você vai, que é alimentar. E por que Jesus diz: vocês, meus discípulos, sejam sal? O que é que nós vamos preservar? Este palco que nós vivemos, esse mundo, que é um mundo morto, caído, corrupto, simplesmente destruído pelo pecado. E o papel da igreja do Senhor é marchar por essa terra, trazendo vida, preservando, pegando corpos que não têm vida e soprando o evangelho que foi colocado em nós. A palavra de Deus diz: como ouvirão se não há quem pregue? Ter uma defesa sólida nos leva a ter uma vida que impacta o mundo. Nos leva a entendermos que o cristão ele tem um papel antisséptico no mundo. Ele tem um papel de preservar a unidade da igreja. E que por onde essa igreja passa, ela deixa um rastro de vida. Não porque somos bons ou porque somos cheios de amor e bondade em nós, mas porque em nós habita a palavra da verdade. Lá em Romanos, Paulo vai dizer: porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos. Mas esse evangelho ele tem que ser proclamado, ele tem que ser vivido. Precisamos entender o privilégio que até os anjos gostariam de ter, mas o Senhor deu a nós, de sermos proclamadores, de realmente salgarmos o mundo, de preservarmos o mundo, de preservarmos nosso lar, de preservarmos nossa família, nossa igreja, nosso ambiente de trabalho, de impactarmos essas pessoas com a nossa presença. Eu duvido que alguém bote uma pitada de sal na sua língua e você não perceba. Você vai perceber. Então eu me pergunto, como pode ter James Bond nos discípulos de Jesus? Aquele cara que passa ali infiltrado e ninguém descobre que ele é cristão. Porque ele não tem nada de público e de visível. Porque ele não tem frutos, ele passa camuflado. E eu me pergunto, será que é sal? Porque por onde esse sal passar, ele vai ser percebido, ele vai ser notado. Não porque ele é espetacular, mas porque esse sal é Jesus Cristo que habita em nós. A segunda função do sal é dar sabor ao alimento. Não sei quantos de vocês já comeram uma comida sem sal, insossa. Pense numa coisa ruim, é uma comida sem sal. Não é à toa que se diz assim, comida de doente, né? Comida de hospital. A comida saborosa é aquela que tem a presença do sal. Não tanto sal, mas com presença do sal. O evangelho de Jesus é aquilo que dá sabor ao mundo.
Eu não tenho dúvidas que vocês e eu, nós como igreja, conhecemos pessoas que têm crises existenciais, que têm questionamentos, que sentem vazios no coração, e existem diversos profissionais que podem trabalhar essas questões. Mas eu digo com convicção que nenhum profissional pode suprir a ausência de Jesus Cristo numa vida. O significado da vida do homem, ele está em Jesus. O sabor da vida das pessoas está em Jesus. E, queridos, nós temos um saleiro na mão. E muitas vezes no nosso trabalho, na faculdade, na família, na vizinhança, tem gente insossa. Quando eu digo insossa, é morta, sem sal, não tem presença de vida. E a gente está aqui com um saleiro na mão, mas não derrama um pingo de sal. Não consegue dar um pouco de sabor àquela vida. Queridos, tira a tampa do saleiro e distribui esse sal por onde você passar. Permita que o evangelho da graça que habita na minha vida e na sua vida, ele possa cair em terrenos férteis, que ele possa encontrar pessoas que estão áridas, secas, e que esse sal não somente venha salgar, mas venha dar vida, venha dar sabor na vida dessas pessoas. Nós somos portadores dessa mensagem que muda vidas. Um homem chamado Robert Stevenson, ele diz o seguinte: hoje fui à igreja e não me sinto deprimido. Eu achei fantástico porque esse homem saiu de casa triste, angustiado, ele vai à igreja e volta diferente. Ele encontrou algo naquele culto que mudou a perspectiva de vida dele. Ele encontrou uma igreja vibrante, provavelmente. Uma igreja sadia, que vibrava com a mensagem do Evangelho, que se alegrava em poder cultuar o Senhor. Ele foi insosso e voltou salgado. É isso que a mensagem do Evangelho faz. É isso que uma igreja que compreende o seu propósito faz. Ela muda vidas, transformando vidas pelo poder da palavra. Isso está aqui. Qual a última vez que você foi usado, que eu fui usado, para mudar vidas pelo poder da palavra? É uma pergunta dura. E talvez outra mais dura é: quando foi a última vez que eu compartilhei a palavra? Agostinho diz o seguinte: se necessário, use palavras. Só viva. Eu tenho um sério questionamento a Agostinho dizer: olha, prega o evangelho, se necessário, use palavras. Eu acho que a gente pende para extremos. O evangelho do Senhor, ele vai sempre mostrando que o evangelho é para ser falado às pessoas e ele é para ser vivido em meio às pessoas. Eu falo do evangelho e vivo o evangelho em meio a onde eu estou. E isso traz significado e sabor. E esse homem que foi a esta igreja encontrou esse sabor, esse sal que mudou a noite dele. Por outro lado, outro homem chamado Oliver Holmes, ele diz: eu teria sido pastor se a maioria deles não tivessem tido o aspecto de empregado de funerárias. Um outro homem teve uma experiência diferente. Ele conheceu pastores, mestres e saiu dali pior do que ele estava. Ele saiu triste, deprimido. O que eu quero dizer é que, a depender de como eu compartilho o evangelho, de que sal é esse que eu estou compartilhando, eu vou impactar vidas. Se eu estou compartilhando e transparecendo o evangelho de Jesus, a presença de Jesus, as pessoas chegam mortas e saem vivas. Porque esse é o poder do evangelho. Mas se eu estiver fazendo qualquer outra coisa que não seja o sal de Jesus, as pessoas chegam ruins e saem pior. Saem deprimidas. Então precisamos pensar que tipo de sal nós temos sido. Precisamos ser aquele sal que é o sal de Jesus. Aquele sal que um dia nos alcançou, que deu sabor à nossa vida. O nosso segundo zagueiro é a luz do mundo. Mateus 5, 15 e 16. Que vai dizer: vós sois a luz do mundo. Um homem chamado Ravi Zacarias, ele diz: como transmitiremos o evangelho a uma geração que ouve com os olhos e que pensa com os sentimentos? Precisamos de 3 características para falar a essa geração: excelência, ética e bondade. A excelência está no fato de sermos discípulos que somos semelhantes a Jesus e a entendermos que a luz que ilumina o mundo, ela não é nossa. Nós somos como luminares na mão do Senhor. A luz vem dele, reflete em nós e alcança pessoas. É o que nós gostamos de falar, de que nós recebemos do Senhor e compartilhamos com o mundo. Somos refratários da graça de Deus.
Não dá para pensar discípulo opaco, discípulo apagado. Se você quiser fazer um teste, você apague as luzes da sua casa e acenda um fósforo. Todos veem aquele fósforo aceso. Irmãos, espiritualmente falando, é assim que nós caminhamos por esse mundo. Caminhamos em meio a um mundo de trevas, em meio a um mundo de escuridão, e a nossa presença é a luz de Cristo. Eu e você somos luz de Cristo, candeeiros, faróis, que refletem a imagem do Senhor, que trazem para as pessoas o sol da justiça. Nós temos o prazer de resplandecer a graça de Jesus em nossas vidas. Por outro lado, nós precisamos estar atentos e cuidadosos com o fato de que todo o cristianismo verdadeiro, ele é público e visível. Todo cristianismo verdadeiro, ele é público e visível. Eu não tenho como viver dentro de uma caixa escondido, ou pegando o Salmo 1 e dizendo: não vos assentei na roda dos escarnecedores, agora eu só ando com crentes, só tenho amigos crentes, o pastor é muito meu amigo. Fulano. Gente, para. Eu preciso parar com essa ideia. Nós fomos chamados para fora. Pense num ambiente gostoso, é o de culto. Mas aqui é um ambiente cheiroso. Está todo mundo vivo. Jesus nos chamou para esse momento aqui, sim. Mas Ele nos chamou lá para fora, depois da porta. Depois da porta está seco. Está escuro. Tem pessoas no fundo do poço, esperando que alguém irradie o sol da justiça. Esperando para dizer: existe uma luz no fim do túnel. Precisamos entender que ser cristão é ser público e visível. Eu nunca tinha parado para pensar que nós somos figuras públicas. Às vezes a gente pensa que é só um Instagram das estrelas, né? Não sei quantos mil seguidores. Só que a palavra de Deus vem e Paulo diz assim: olha, vocês são cartas vivas escritas ao mundo. Ou seja, vocês são figuras públicas. Tem muita gente que nunca leu o Evangelho, que nunca ouviu o Evangelho. Então elas estão lendo a nossa vida. Nós somos a Escritura esculpida por Deus ao mundo. E essas pessoas, elas olham, e muitas delas só têm este contato com o Evangelho. E se quando elas olharem para mim e para os irmãos, elas virem Jesus, naturalmente elas serão transformadas. Porque eu creio no Evangelho que quando encontra pessoas, ele transforma pessoas. Eu não creio num discipulado, num discípulo, num Evangelho que passa e não deixa transformação. Por onde ele passa, o rastro do Evangelho fica. Rastros de salvação, rastros de transformação, de santificação, de mudança de mente, de mudança de comportamento. Isso é a ação do Evangelho. Mas o Evangelho, ele é transmitido por pessoas. Mas se não fizermos isso, o Senhor levanta até pedras para fazer. Mas o Evangelho será pregado. Então não perca a oportunidade de ser um transmissor, um proclamador do Evangelho de Jesus. Queridos, é importante demais pensar nisso. Às vezes a gente olha para o mundo e diz assim: não tem jeito esse mundo. A gente liga o telejornal e é só desgraça. E eu não canso de me perguntar: o que aconteceu entre o século I depois de Cristo e o século XXI, onde 12 saem e mudam a história da humanidade. E hoje milhões, e eu sou um desses milhões, não consigo mudar muitas vezes a minha vida. E eu me pergunto: Jesus, onde que delay foi esse no tempo? Irmãos, precisamos ser como os discípulos, como os 12. Não precisamos de táticas de eventos cheios de luzes, fumaça, não sei o quê. A igreja não foi feita para atrair pessoas. A igreja foi feita para ir às pessoas. Muitas vezes a igreja tem perdido tempo pensando e quebrando a cabeça em como atrair pessoas. Nós não atraímos ninguém. Nós levamos a mensagem do Evangelho aonde elas estão. A gente não saiu daqui até a Palestina para conhecer a história de Jesus. O Evangelho chegou aqui. E o Evangelho pode chegar no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua família. Depende de você, depende de mim. E por último, uma característica chamada bondade. Ela deve existir naqueles que são luz do mundo. Eu não posso dizer que sirvo a Jesus, mas não ter empatia, não ter amor pelo mundo. Vou dar um exemplo bem simples. Eu estou aqui, tem um acidente, tem alguém morrendo de fome. Deus te abençoe e te guarde.
que o Senhor traga mantimento. Não, eu vou orar por você. A epístola de Tiago, ele vai dizer, olha, se o teu irmão estiver com fome, Tiago não manda orar, não. Tiago diz, leva comida para ele. Ele está lhe dizendo, não está desmerecendo a oração, ele está dizendo que a vida cristã, ela é espiritual, mas ela também é prática. O Evangelho é um imperativo de Deus que nos diz, conheça-me, proclame e viva. Precisamos conhecer o Evangelho. Esse primeiro passo já foi dado quando encontramos Jesus. Precisamos proclamar o Evangelho e precisamos viver o Evangelho. Isso é um tripé da vida cristã que nos habilita a ter uma seleção forte, a enfrentarmos de novo a Alemanha e não perdermos de 7-1. A entendermos que as lacunas, os espaços vazios, eles podem ser fechados por um relacionamento com Deus. Teremos aflições, o jogo será difícil, muitas vezes parece adverso. Nessas horas, olha para o banco, vê quem está lá. Na seleção espiritual do Senhor, aquele que muda o jogo não é o jogador, é o técnico. E eu fico feliz por isso. Porque o sucesso, a vitória desse time está em Jesus. Mas nós, enquanto jogadores, precisamos estar atentos ao que Ele tem nos falado do banco de reserva. Temos sido chamados para sermos faróis em meio à escuridão, a darmos sabor àqueles que não têm sabor na vida, a entendermos que a vida cristã é um passo de cada vez, mas sempre um passo após o outro. Não tem aposentadoria, gospel, não tem histórico, retrospecto, mas tem uma vida dia a dia, 7 vezes por semana, de continuidade na presença do Senhor. A minha oração é que esta igreja e todas as igrejas que professam o Senhor Jesus, elas sejam realmente faróis, que iluminem e mostrem às pessoas o caminho da salvação. Que tudo aquilo que seja refletido por nós nos leve a Cristo. Que nós não sejamos pedra na vida de ninguém, mas que sejamos candeeiros. E não candeeiros que estão escondidos debaixo do alqueire, mas candeeiros que estão expostos ao mundo e que iluminam, refletem e direcionam as pessoas a Jesus. Para nós pensarmos, você tem sido luz que instrui o caminho? Tem sido luz que adverte do perigo? Ou tem sido luz que encandeia pessoas? Jesus nos adverte que nós devemos ser luz que ilumina o caminho e que direcionam a Jesus. As pessoas que nos rodeiam têm visto atitudes de discípulos de Jesus, autênticos e verdadeiros, que mostram suas falhas e sua necessidade de Cristo, ou têm visto cristãos cheios de si e cheios de egoísmo. Para concluirmos, John Piper diz, toda a criação de Deus se torna um facho a ser olhado, ou um som a ser ouvido com, ou uma fragrância a ser cheirada com, ou um sabor a ser degustado com, ou um toque a ser sentido com. Todos os nossos sentidos tornam-se parceiros dos olhos do coração para receber e perceber a glória de Deus no meio físico. Irmãos, tudo aquilo que falamos, sentimos, cheiramos, tocamos e emanamos deve levar pessoas a Cristo. A minha oração é que a nossa igreja continue sendo um referencial para pessoas. Que aquele momento que nós tivemos no louvor, que aqueceu os corações, seja o mesmo que nos aquece no serviço. Que seja o mesmo que nos aquece e nos inquieta a orar e a buscar ao Senhor. Que nossa igreja possa continuar crescendo em sabedoria e graça e conquistando a simpatia das pessoas e proclamando o Evangelho. Vamos orar. Pai bendito, Pai amado, nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui, Senhor, para sermos alimentados pela Tua palavra, Senhor. Nós te pedimos que o Teu Espírito, Pai, que habita em nós, Ele inquiete, Pai, o nosso coração a entendermos que precisamos fechar os buracos de nossa vida, a entendermos que nossa vida é de dependência total, diária, constante de Ti, Senhor. Que o nosso histórico não garante vitórias, Senhor, mas que somente a Tua presença, Pai, a Tua orientação é quem nos garante a vitória. A Tua palavra diz que em Ti nós podemos tudo, Senhor, inclusive vencer lutas, barreiras, adversidades, Senhor.
Nós somos mais que vencedores em Ti, Senhor. Isso não nos garante bênção material, mas nos garante a certeza de que Tu estás conosco até a consumação dos séculos, Pai. Nos levanta, Senhor, enquanto igreja, e nos faz marchar em meio a um mundo de trevas, Senhor. Nos faz brilhar em meio à escuridão, Senhor, e que as pessoas nos olhem e vejam a Ti, Pai. Que o Teu rosto brilhe em nós, Senhor. Nos ajuda enquanto igreja, Senhor, a sermos um só povo, que serve a um só Deus, em um só Espírito. Desde já, Senhor, nós te suplicamos pela nossa missão junto ao terreno, Senhor. Não estamos preocupados com o material, porque Tu és o dono do ouro e da prata, Pai. Mas nós te pedimos por vidas, Pai. O nosso coração não arde por templo, ele arde por vidas, Pai. Nos ajuda a fincar a bandeira do Evangelho ali, Pai. A plantar a boa semente das boas novas naqueles corações, Pai. E que por onde esta igreja passar, haja vida. É isso que nós te oramos, te agradecemos. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. O Teu amor me fascina, mexe com meu coração, enche-me de alegria, gera em mim uma paixão. Quero que venha o Teu reino, Sua bandeira levar, para Te adorar. Coração será sempre Teu. Quero viver só pra Te amar, desfrutar do Teu amor, me envolver em Teus braços, de Teu calor. Diga comigo. O Teu amor me fascina, mexe com meu coração, enche-me de alegria, gera em mim uma paixão. Quero que venha o Teu reino, Sua bandeira levar, se prostrando para Te Quero viver só pra Te coração cante, será sempre Teu. Quero viver, eu quero só pra Te amar e desfrutar do Teu amor, Teu amor, me envolver em Teus braços, sentir Teu
sente teu calor.